Não é fácil imaginar uma cidade espanhola mais incrível, mais linda, mais bem preservada e mais cheia de surpresas que o nosso destino de hoje. Acompanha a gente no nosso percurso por Toledo, uma das nossas paixões espanholas. E vamos a compartilhar com você nossos lugares prediletos de Toledo. Eu sou Cecília. Eu sou Tony, isto é Espanha Total. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos dicas de viagens pela Espanha. E se você for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações. Assim você será avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. A antiga capital da Espanha, Toledo, reúne 2.500 anos de história em uma colina rodeada pelo rio Tejo, como se fosse o fosso do castelo. Durante séculos, cristãos, muçulmanos e judeus compartilharam Toledo, que é conhecida como a cidade das três culturas. E o passado de Toledo é uma mistura complexa dessas três religiões. Toledo está tão bem preservada e conta com tantas maravilhas culturais que a cidade toda foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1986. Toledo é o bate-volta ideal saindo de Madrid e hoje vamos te ajudar para que seja realmente inesquecível. Lembrando que Toledo fica no centro da Península Ibérica, a mais ou menos 70 quilômetros ao sul da capital, de Madrid. Vamos com nosso passeio pelos lugares e experiências imperdíveis de Toledo. São tantas coisas que queremos contar para você que vai acabar sendo um vídeo um pouco longo. E vamos começar pelos Mirantes de Toledo, miradores em espanhol. Você já deve ter visto uma imagem de Toledo com a cidade no alto rodeada pelo rio Tejo, que em espanhol se diz Tajo. Só que as pessoas que dedicam um bate-volta a Toledo no mesmo dia dificilmente vão até esses miradores para ver essas vistas. Existem vários mirantes ao longo da carretera de circunvalação, que é uma pequena estradinha que rodeia o sul de Toledo. Para quem gosta de caminhar, a estradinha é um passeio muito bonito. A única coisa é que você vai demorar umas 2 horas para completá-lo. E quem visita Toledo no dia, uma cidade que tem tantíssima coisa para ver, não tem tempo para fazer esse passeio. Quase todos os mirantes têm um lugar para estacionar o carro e poder contemplar tranquilamente a paisagem. Existe uma forma bastante fácil para percorrer esses mirantes. Se você chegar em Toledo com o trem, na saída da estação existem táxis que por um preço fixo te oferecem te levar para a cidade passando pelos mirantes e param em 2 ou 3 mirantes para você tirar suas fotos antes de te levar até a cidade. Isso por um preço fixo. Se você estiver em um grupo, sai ainda mais em conta, não é muito caro. E desse jeito você começa o dia de forma descansada. Se você chegar na rodoviária, também pode fazer a mesma coisa. Agora, se você for pernoitar em Toledo, você pode chegar próximo dos mirantes com um ônibus local que sai da Praça de Zocodover, no centro da cidade, e chega até bem próximo dos mirantes. É a linha de número 71. Aliás, os mirantes são muito populares no final do dia, quando muitos toledanos, habitantes de Toledo e visitantes também, chegam para contemplar o pôr do sol, as últimas luzes do dia, banhando a cidade, e as luzes da cidade que começam a acender aos poucos, pipocando por todo quanto é lugar. É um momento muito bonito para estar nos mirantes. E vamos falar agora das Puertas Monumentales. A muralha que rodeia Toledo foi parcialmente preservada e hoje você pode atravessar essa muralha através de Puertas Monumentales. A mais espetacular de todas é a Puerta de Bisagra, a única porta árabe que restou na muralha medieval. É um exemplo muito bonito do estilo mudéjar, a arte que foi realizada por muçulmanos que permaneceram na Península Ibérica depois da expulsão dos mouros. Na fachada há um escudo gigantesco do Reino de Castilha e León, além de uma águia com 2 cabeças, que é o símbolo dos monarcas espanhóis da dinastia dos Áustrias, ou também conhecida como Habsburgos. A porta está formada por 2 arcos separados,
com um pátio interior. E dentro do pátio há uma escultura do imperador Carlos I da Espanha ou V da Alemanha. Entrando no centro histórico de Toledo, há uma segunda porta, a Puerta del Sol, que faz parte do muro que rodeava a parte muçulmana de Toledo. É uma porta em estilo mudéjar com forte influência nazarí. Os nazaríes foram a última dinastia árabe na Espanha. Muito próximo, subindo umas escadas, e se você for para Toledo vai subir muitas escadas, está a Puerta del Cristo de la Luz, a porta mais antiga de Toledo. Foi construída durante a ocupação muçulmana do século VIII. O nome da porta é devido à mesquita que ficava muito próxima e que permite que a gente passe a falar agora sobre o Toledo árabe. O melhor exemplo do passado árabe de Toledo é a pequena e singela Mesquita del Cristo de la Luz, do século X, a única sobrevivente das 10 mesquitas que se levantavam na cidade de Toledo, e o monumento mais antigo de Toledo que ainda está em pé. Construída sobre uma igreja visigoda, a mesquita é um dos monumentos muçulmanos mais antigos da Espanha. Uma inscrição em árabe na fachada afirma que foi construída no ano de 999. Foi convertida em igreja no século XII, um precioso exemplo de arquitetura mudéjar. Apesar do seu pequeno tamanho, a mesquita teve uma importância muito grande durante o período da presença muçulmana na Península Ibérica. Estava estrategicamente localizada em um bairro rico de Toledo, próxima da Alcazaba, uma fortaleza elevada que fica no lugar ocupado hoje pelo Alcázar de Toledo. Sua planta é quadrada, de 9 metros de largura, e está dividida em 4 compartimentos abobadados. Está claramente inspirada na Mesquita de Córdoba, como se fosse uma cópia em miniatura. Por sinal, as abóbadas são réplicas das existentes em Córdoba. E ao lado da mesquita há um pequeno jardim. Aproveite para dar uma volta e contemplar as vistas da muralha norte da cidade. E do Toledo árabe passamos para o Toledo judeu. O legado judeu em Toledo é mais importante do que o legado árabe, principalmente devido à importância da juderia de Toledo, uma das mais importantes da Espanha. Os judeus habitaram a juderia de Toledo até sua expulsão da Península Ibérica em 1492. A juderia chegou a contar com 10 sinagogas. Como forma de valorizar o legado judeu de Toledo, a prefeitura resolveu, há anos atrás, colocar por várias das ruas da juderia uns pequenos mosaicos com 3 símbolos diferentes. A palavra vida em hebraico, o candelabro de 7 braços, ou menorá, e o símbolo da rede de juderias de Espanha, que lembra um mapa da Península Ibérica. Entre os vários lugares lembrando o legado judaico, como o Museu Sefardi, há um lugar extraordinário, dos mais maravilhosos de Toledo, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. Fundada em 1203, a Sinagoga de Santa Maria la Blanca é quase 2 séculos mais antiga que a vizinha Sinagoga del Trânsito. Artística e culturalmente é única. Foi construída durante o reinado cristão de Castela por arquitetos mudéjares, que, como já falamos, eram muçulmanos em território cristão, para ser usada pelos judeus. É considerada um símbolo da cooperação que existiu entre as 3 culturas dominantes na Península Ibérica durante a Idade Média. A sinagoga é considerada como uma mostra excepcional da arte mudéjar em Toledo, mostrando um elevado grau de sofisticação no trabalho dos artistas muçulmanos. A influência islâmica é muito evidente nos belíssimos arcos de ferradura. O interior da sinagoga está dividido em 5 naves, separadas por 4 fileiras com 7 arcos de ferradura, cada um deles com elaborada decoração mudéjar. Apesar de ter sido construída como sinagoga, passeando por seu interior, você vai até notar que está mais para uma mesquita que para uma sinagoga, por essa decoração e por esses arcos em forma de ferradura. Um destaque são os belíssimos capitéis de estuque,
decorados com fitas, volutas e abacaxis. O abacaxi é um símbolo relacionado com a unidade do povo de Israel. No século XV, a sinagoga foi tomada por uma massa de cristãos liderada por São Vicente Ferrer. Foi convertida em igreja e em séculos posteriores a sinagoga foi usada como oficina de carpintaria, como loja e como quartel militar. Já visitamos o legado do Toledo árabe, do Toledo judeu e agora vamos atrás do legado cristão, representado por 3 lugares de destaque. Vamos começar pela Iglesia de los Jesuítas. É a maior igreja barroca de Toledo. Sua construção começou em 1628 e demorou 90 anos para sua conclusão. Sua característica mais importante está na sua fachada, com 2 torres laterais. O interior do templo se articula ao redor de uma grande nave central, rodeada de pequenas capelas dispostas nas laterais. Em 1767, o rei Carlos III expulsou os jesuítas da Espanha. Tiveram que abandonar a igreja, que só retornou a eles séculos mais tarde, em 1937. Bom, você vai querer entrar na igreja porque o ingresso, além da visita interna ao templo, inclui a subida até as torres. A subida é feita a pé por vários lances de escada. A escada é larga e está bem conservada, mas é necessário um mínimo de disposição e fôlego para conseguir subir até o topo. A subida é feita por uma torre e a descida é feita pela outra. Se você não tiver dificuldades para se locomover, não perca a vista. Mesmo se você não tiver uma grande forma física, dá para encarar a subida indo bem devagar. O esforço da subida é compensado por uma vista panorâmica espetacular da cidade de Toledo. O segundo monumento extraordinário do Toledo cristão é o monastério de San Juan de los Reyes, um dos templos góticos mais lindos da Espanha. O templo foi fundado pelo rei Fernando de Aragão e pela rainha Isabel de Castela, os reis católicos, para comemorar a vitória sobre os portugueses em Toro em 1476. A construção do mosteiro começou logo em 1477. Como a vitória em Toro foi muito importante, os reis conceberam o mosteiro para ser seu futuro mausoléu. Mas em 1492, com a conquista de Granada, mudaram de ideia e resolveram que eles queriam ficar enterrados em Granada. Falamos sobre isso no vídeo que dedicamos a Granada, não perca, onde falamos sobre a capilha real, que é onde estão enterrados os reis católicos. E antes de entrar no templo, observe as correntes que estão penduradas na fachada, que eram as correntes que estavam nos prisioneiros católicos antes de sua liberação. A rainha mandou colocar essas correntes no ano de 1494. O mosteiro é um exemplo de estilo gótico hispano-flamenco. A igreja, junto com o esplêndido claustro, foi finalizada em 1504 e dedicada a São João Evangelista. Logo depois de finalizada, os reis católicos deixaram o mosteiro aos cuidados de monges franciscanos. Durante a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão, o mosteiro foi seriamente danificado. Posteriormente, na metade do século XIX, foi abandonado. E o prédio foi finalmente restaurado depois da Guerra Civil Espanhola. E os franciscanos voltaram a ocupá-lo no ano de 1954. A igreja, que tem a forma de uma cruz latina com braços curtos, destaca-se pelos grandes escudos de armas dos reis católicos, sustentados por águias. O claustro inferior tem um pequeno jardim. O teto do claustro está composto por abóbadas de cruzeria. Aproveite para dar uma volta, que é um lugar muito agradável. E do claustro inferior você vai passar para o claustro superior. Completado inicialmente em 1526 e restaurado no século XIX. Contém decoração mudéjar, incluindo um belo artesonado no teto. O artesonado é uma característica destacada da arquitetura mudéjar, que consiste em molduras de madeira contendo motivos pictóricos. Você vai ver também a frase tanto monta, ou ao contrário, monta tanto, escolhida pelo rei Fernando para expressar que os meios escolhidos para resolver um problema não importam, desde que sirvam para chegar em uma solução. Você vai ver também os escudos de armas dos reis católicos e as letras Y de Isabel, a grafia antiga do nome Isabel, e F de Fernando. E finalmente, o último monumento da Toledo cristã
é a sua magnífica catedral. Um aviso, a catedral é imensa e cheia de lugares interessantes. E aqui vamos dar só uma pincelada, porque no futuro vamos fazer um vídeo especificamente sobre a catedral. Considerada como uma das grandes construções góticas do mundo, a Catedral de Santa Maria, também conhecida como Catedral Primada de Espanha, é na verdade o resultado da mistura de vários estilos arquitetônicos, sendo que levou mais de 2 séculos e meio para ser concluída entre 1226 e 1493. A catedral foi testemunha silenciosa de muitos eventos históricos, como a proclamação de Juana la Loca, que era filha dos reis católicos, e seu marido, Felipe el Hermoso, como herdeiros da coroa da Espanha. A Catedral de Toledo é a segunda maior da Espanha, superada somente pela Catedral de Sevilha. E não perca o vídeo que fizemos dedicado à Catedral de Sevilha. Apesar disso, é considerada a mais importante do país, pela sua história e pelo fato dos prelados católicos mais importantes sempre residirem em Toledo. A cidade foi também a capital da fé católica na Espanha. A catedral foi construída no local que antes era ocupado pela Grande Mesquita, que por sua vez tinha sido construída sobre uma igreja visigótica. O retábulo da Capilla Maior tem 5 seções, apresentando cenas do Novo Testamento, junto com esculturas policromadas de madeira dourada em tamanho natural. Foi uma encomenda do Cardenal Cisneros e foi realizada por artistas da Borgonha, de Flandres e da Espanha entre 1497 e 1504. O espetacular coro é um dos maiores da cristiandade. A parte inferior do coro teve início no século XV e representa a rendição das cidades e fortalezas que levaram até a conquista de Granada. A parte superior do coro está formada por 72 cadeiras cerimoniais desenhadas por Alonso de Berruguete e Felipe Vigarni no século XVI. A sala capitular foi criada pelo Cardenal Cisneros e o destaque dessa sala fica por conta do artesoado dourado do teto e pelas pinturas nas paredes, representando cenas da vida da Virgem e de Cristo e retratos dos primeiros arcebispos de Toledo. A sacristia da Catedral de Toledo é uma autêntica galeria de arte, com quadros de Goya, Van Dyck, Zurbarán, Tiziano, Rubens, Bassano, Morales, Caravaggio e 16 retratos dos apóstolos de autoria de El Greco. A sacristia é um espaço de grandes dimensões que conta ademais com outros cômodos, incluindo a antessacristia, um vestiário e uma coleção de vestimentas religiosas. O claustro é um dos grandes espaços da Catedral de Toledo que você vai visitar. Como na catedral nunca houve uma ordem de monges, o claustro foi usado como armazém, como aula, como local para transações comerciais e até para reuniões do município. A visita à catedral é paga e os ingressos devem ser comprados na Tienda de la Catedral, que fica bem na frente de uma das fachadas laterais do templo. Quando entramos na sacristia da catedral, mencionamos obras do pintor El Greco, Domenico Theotokopoulos, um artista que nasceu na Grécia, morou na Itália, mas virou residente de Toledo até o fim da sua vida. El Greco é hoje um símbolo muito importante para Toledo e sua imagem e sua obra pode ser vista grafitada nas portas das lojas, inclusive. Então, na juderia que mencionamos anteriormente, está a Igreja de Santo Tomé do século XIV, que conta com uma linda torre mudéjar, mas que é famosa por abrigar o quadro mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, de El Greco, El Entierro del Señor de Orgaz, ou como é conhecido popularmente, El Entierro del Conde de Orgaz. A tela representa o enterro do benfeitor da igreja, na presença de São Agostinho e de São Estevão, que aparecem milagrosamente no funeral para agradecer ao defunto pelo dinheiro doado a diversas instituições religiosas.
Apesar do enterro do conde ter acontecido no século XIV, El Greco pintou os assistentes com roupa do século XVI. Na época era habitual que nos enterros de homens eminentes e nobres da cidade participassem seus pares. E vamos agora até o perímetro do Centro Histórico de Toledo para atravessar o Rio Tejo pela bela Ponte de Alcântara, Puente de Alcântara em espanhol. O Puente de Alcântara é provavelmente a ponte mais bonita de Toledo. No lugar já existia uma ponte romana que foi danificada e reconstruída no século X. Sob o reinado de Alfonso X, foi novamente danificada e teve que ser reconstruída. E durante essa reconstrução foi acrescentada a grande torre que você pode ver do lado de Toledo, que foi modificada posteriormente durante o reinado dos reis católicos. E por isso você vai ver os escudos de armas dos reis católicos decorando os muros da ponte. A torre do outro lado do rio estava num estado muito precário e em 1721 foi substituída por um arco triunfal no estilo barroco. A ponte foi declarada Monumento Nacional em 1921. Além da ponte ser muito bonita, as vistas do Alcázar e do centro de Toledo são espetaculares. E entre muitos outros lugares fascinantes de Toledo que não vamos mencionar aqui para não deixar o vídeo longo demais, e estamos pensando, por exemplo, no Real Colegio de Doncellas Nobles, ou no incrível Museu de los Concilios, ou no Alcázar ou na Prefeitura, um dos charmes mais incríveis de Toledo são suas ruas. Como Toledo fica no alto de um morro, caminhar pelas ruas nem sempre é fácil, ao contar com grandes encostas. Mas as recompensas são tantas que perder horas passeando pelo centro da cidade é algo fascinante. São ruas estreitas, com surpresas a cada passo, com restos de todas as civilizações que em algum momento moraram na cidade. Santos, igrejas, conventos, torres, pracinhas, estátuas. Nossa indicação é que você se entregue a essa paixão tão espanhola que é o callejear, passear pelas ruas das cidades fazendo descobertas e aproveitando o amor dos espanhóis pelos espaços públicos. A Calle Comércio é uma das principais ruas na parte antiga de Toledo e uma das áreas comerciais mais importantes. Nesta importante rua você vai encontrar incontáveis lojas vendendo todo tipo de mercadorias. E entre essas lojas, há muitas lojas com lembranças para turistas. Toledo oferece uma grande variedade de objetos interessantes sobre os quais vamos falar a seguir. Mesmo que você não tenha intenção de comprar nada, precisa saber quais são os objetos mais típicos de Toledo. As lembranças mais famosas, volumosas e caras são as espadas e as facas elaboradas com o aço toledano. Das espadas mais gigantescas até as facas mais diminutas, em Toledo você vai encontrar uma variedade imensa. E aproveitamos para dar um esclarecimento. É improvável que você compre uma espada muito grande, quem sabe. Mas já tivemos leitores que compraram facas pequenas e tiveram problemas na hora de voltar para Madrid. Por quê? Porque no trem-bala você não pode embarcar com armas, e isso inclui armas de fogo, mas também armas cortantes. Então você tenta embarcar, passa pela máquina com uma faca e vão aprender a faca, e uma tristeza. Então, como evitar isso? Se você estiver voltando para Madrid de trem-bala e comprar uma faca, peça na loja para embrulhar para o trem-bala, porque eles se embrulham de uma forma que depois você não vai ter problema para viajar com ela. Então fique atento para não perder essa lembrança que seu dinheiro custa. Outro produto muito típico de Toledo é o damasquinado. É um tipo de artesanato que consiste na elaboração de peças de aço decoradas com fios de ouro, prata e cobre. Como o nome indica, o damasquinado chegou a Toledo através de Damasco, a capital da Síria. Quando a luz direta atinge os objetos, o brilho do ouro contrasta com o preto do aço. O preço dos objetos depende muito do tamanho, da complexidade e da quantidade de ouro ou prata usados na sua elaboração. As vitrines das lojas turísticas de Toledo estão cobertas por diferentes peças em damasquinado. São pratos, caixas, brincos, broches. Nem sempre é usado aço, que é trocado por folha de Flandres, que é um produto muito inferior. As imitações feitas à máquina são tão perfeitas que nem os especialistas conseguem identificá-las facilmente. E finalmente, outro produto incrivelmente tradicional de Toledo é o maçapã,
ou marzipan, um doce de origem árabe que já era consumido na cidade no século XVI. O maçapã está elaborado com amêndoas moídas, açúcar e clara de ovo. Como está praticamente composto de amêndoas, tem um sabor e um aroma únicos. A massa pode ser moldada com diferentes formas, que depois são pinceladas com gema de ovo e são colocadas no forno rapidamente só para que fiquem douradinhas. É um doce compacto, com sabor suave e delicioso. A chave para obter um maçapã de formas perfeitas está no tempo de forno, na cobertura e na variação de cor. Os mazapanes são autênticas obras de arte em miniatura. São elaborados em confeitarias especializadas e também nos conventos. Por sinal, há vários conventos em Toledo onde as freiras elaboram mazapã e outros doces com muito amor para sua venda ao público. E com as compras vamos chegando na parte final do vídeo. Há tantas coisas para fazer em Toledo que esse vídeo poderia ter ficado muitíssimo mais longo para o horror de muitos. Mas você deve estar se perguntando quanto tempo dedicar para Toledo. Veja bem, a maioria imensa das pessoas encara Toledo como um bate-volta saindo de Madrid. E aqui queremos indicar que você não perca o vídeo que fizemos com os melhores bate-voltas saindo de Madrid. E não há nada de errado você planejar um bate-volta no mesmo dia. Só deve estar ciente que provavelmente você não vai conseguir ver tudo que Toledo pode oferecer. E para aproveitar o seu tempo ao máximo, recomendamos que você não chegue a Toledo depois das 10 da manhã e marque o seu retorno para Madrid a partir das 7 da noite, mais ou menos. Gostaríamos de orientar que você evite fazer um passeio organizado para Toledo. Já ouvimos histórias, muitas vezes encontramos brasileiros que fizeram passeio organizado até Toledo e horror, um horror. Tem passeio organizado de meio-dia e tem outros passeios que dedicam um tempo escandaloso a lojas onde o guia recebe uma comissão pelas vendas e você fica com cara de o que eu estou fazendo aqui. Evite passeio organizado. Se você quiser saber nossa opinião, se Toledo é linda durante o dia, quando chega ao final do dia é demais, porque a maioria dos turistas que fazem bate-volta no dia voltaram para Madrid e você vai ficar com a cidade iluminada para você. Então, se você tiver essa oportunidade, considere com carinho a possibilidade de dormir, pernoitar uma noite em Toledo. E aqui uma dica super valiosa. Se você pretende fazer uma visita bastante completa a Toledo, existe uma pulseira turística que dá direito à entrada a 7 monumentos. Esses monumentos são o Real Colegio de las Doncellas Nobles, a Iglesia de los Jesuitas, el Monasterio de San Juan de los Reyes, a Mezquita del Cristo de la Luz, a Iglesia de Santo Tomé, a Iglesia del Salvador e a Sinagoga de Santa Maria la Blanca. A pulseira pode ser comprada em qualquer um dos monumentos que formam parte da pulseira. Ela é válida enquanto não cair do seu pulso e como a goma é bastante resistente, não vai cair. Então isso é super interessante. Se você quiser voltar 2 vezes no mesmo lugar, pode. Se você quiser voltar no dia seguinte, pode. Não teve tempo para fazer tudo num dia que visitar o resto no dia seguinte, pode. Achamos que é um ótimo investimento, não é muito caro. Aí na descrição do vídeo vamos colocar um link para que você possa conferir tanto os detalhes da pulseira quanto o preço atualizado. E como chegar a Toledo a partir de Madrid? Para que isso não fique um vídeo eterno, já fizemos um vídeo explicando tintim por tintim como se deslocar de Madrid a Toledo. Para quem visita Toledo pela primeira vez, sem entender no centro da cidade, não é muito fácil, porque é uma cidade um pouco confusa, ruas estreitas, subidas, descidas. Então, muitas pessoas tentam quebrar a cabeça para encaixar tudo no roteiro e nem sempre chegam numa solução perfeita. E a gente já fez esse trabalho por você. Porque a gente tem um guia Toledo em um dia, onde fizemos um roteiro que por sinal ficou maravilhoso, onde te levamos para percorrer absolutamente todos os lugares de destaque em Toledo. É um guia da nossa autoria, com um roteiro passo a passo, com indicações super precisas de como ir de A a B, com descrições dos monumentos e ainda com o bônus de dicas e comidinhas ao longo do passeio, inclusive de 3 conventos e freiras onde você vai poder comprar maçapã
e outras delícias toledanas. E o Toledo em um Dia faz parte da nossa coleção de 11 guias de cidades importantes turísticas da Espanha. E aqui chegamos no final do vídeo e esperamos que você tenha gostado de saber tanta coisa bonita que pode ser visitada em Toledo. E lembre-se, se você tiver qualquer dúvida ou quiser deixar algum comentário, a caixa de comentários está aberta para suas dúvidas e para os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente e conte para seu amigo que está planejando ir para Toledo. Fale sobre o nosso vídeo. A gente volta com outro vídeo sobre a Espanha logo mais. Hasta pronto! Hasta el próximo vídeo.